pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um livro que é maravilhoso, que é um dos meus preferidos. E então, aconteceu uma coisinha muito louca. Eu comecei a gravar a minha primeira resenha de Dom Casmurro, grande Machado de Assis, e eu me empolguei tanto que eu fiz uma resenha extremamente com spoiler, né? E a galera vive brigando comigo aí que eu entrego tudo e tal. Então o que eu decidi fazer? No vídeo da semana passada, a gente teve uma resenha cheia de spoilers para quem precisa estudar para o vestibular. E hoje eu vou fazer uma resenha sem spoiler, tá? Eu vou indicar para você essa leitura, eu vou falar desse livro, mas não vou te contar todos os plots que acontecem aqui e todas as coisas muito loucas que aparecem e que acontecem nesse livro aqui. Então, bora, vamos lá. Esse livro é publicado em 1899, né? É o ápice da produção literária do Machado de Assis, a gente considera a grande obra dele e também é o grande livro do realismo brasileiro que está acontecendo aí no século XIX. O Machado vai ser estudado por muitas pessoas, ele é muito estudado em Portugal, muito estudado nos Estados Unidos. A gente tem uma grande procura de estudiosos aqui no Brasil, nas grandes universidades, para pesquisar esse cara, porque realmente, gente, ele é genial. O que ele faz aqui nessa obra? Ele vai contar uma história banal, que é uma história de traição, né? Um clássico. A gente já tinha aí, por exemplo, Madame Bovary na Europa, a gente já tinha o Primo Basílio, o Primo Basílio em Portugal, que também é na Europa, né, gente, obviamente. Então, em Portugal, o Primo Basílio, na França, a gente tinha Madame Bovary, e eram histórias de traição, mas eram histórias contadas em terceira pessoa. E aí o Machado pega, basicamente, pra mim, o que ele diz é assim: olha, gente, se a gente contar a história em terceira pessoa, isso aí tá... não tem mais, não é mais assim que se conta. Eu vou mostrar pra vocês como se conta a história. Então, ele vai contar pra gente, ele vai dar voz ao Bento Santiago, que é a personagem principal dessa história, né? Ele vai entregar o seu lápis ao Bento Santiago, que vai contar a sua própria história. Então o Bentinho vai dizer assim: olha, eu preciso contar aqui pra vocês o que foi que aconteceu na minha vida, né? Eu quero atar as duas pontas da minha vida, eu quero encontrar na minha velhice a minha mocidade. E ele vai dizer pra gente em determinados momentos que ele é um homem vazio, ele não tem ele mesmo, né? Ele diz assim que se fosse só a falta das pessoas, tudo bem, ele conseguiria equilibrar, mas falta ele. E aí você vai lendo a história, né? Você vai percebendo que sim, falta ele realmente, falta ele, ele é um homem vazio. E aí você vai conhecendo tudo que aconteceu na vida dele, você vai falar, cara, esse é um homem muito fraco, ele foi manipulado a vida toda. Nós passamos muitos anos acreditando que o problema aqui, que a grande questão aqui era a Capitu traiu ou não. A gente tinha essa questão, né? E aí a gente vai perceber que a história, ela é muito além disso. Veja, a gente nunca vai ter aqui a voz da Capitu, a gente não sabe a versão da Capitu. Tudo aqui é sobre o Bentinho. E aí a gente vai percebendo, por exemplo, que ele percebeu que estava apaixonado pela Capitu porque o agregado da família disse. Então ele ouve aquilo e fala: nossa, acho que eu sou apaixonado. Depois ele vai perceber que talvez a Capitu manipulasse realmente as coisas, mas porque, de novo, o José Dias, que é o agregado, ele fala assim: olha, ela tem olhos de cigana, oblíqua, dissimulada, né? E aí os olhos aqui são importantes para muitos momentos, né? O olho é a janela da alma. Então, o olho traz a verdade e os olhos da Capitu são como os de uma cigana, oblíqua e dissimulada. Não é coisa boa, né, gente? Ela não é uma mulher verdadeira, não é confiável. Depois, os olhos do filho, que são os mesmos olhos do Escobar, o amigo, né, que ele fez no seminário, mas que também era só um interesseiro. Então, você vai percebendo que ao fim da vida ele considera que todas as pessoas que conviveram com ele eram pessoas interesseiras. Veja, todo mundo queria alguma coisa dele. Será possível? Né? Então, outra chave de leitura é a manipulação.
tanto a manipulação do Bento Santiago durante toda uma vida, ele foi manipulado por todas as pessoas, pela mãe, que queria que ele fosse seminarista, pela Capitu, que o enfeitiçou, pelo José Dias, também, que manipulou várias coisas, pelo Escobar, que tinha interesse na fortuna da família. Gente, veja, e depois a manipulação do narrador. Ele mesmo nos manipula. Ele mesmo quer que a gente acredite na verdade dele. Ele quer que a gente acredite que ele foi um coitado. Ele quer que a gente acredite que ele foi manipulado a vida toda. Mas ele é um homem vazio, né? Ele é um homem solitário ao fim da vida. Ele é um homem que não teve coragem de se impor em nenhum momento, né? Ele foi aceitando tudo o que aconteceu, ele foi aceitando tudo o que veio, né? Então ele é um homem fraco. E, cara, dá muita raiva do Bentinho. O Bentinho, assim, sabe? A gente poderia dizer assim, cara, que sonso que você é. Como pode alguém ser tão sonso assim? E aí você fica bastante impressionado com esse cara, né? Você acha até que ele merece a solidão que ele vai encontrar no fim da vida dele. Ele fala isso logo no começo do livro, não é um spoiler, tá, gente? Então, assim, é um livro sobre a condição humana, sobre a fraqueza humana, sobre a manipulação humana também, sobre talvez injustiça, né? A gente pode pensar. Mas o que eu quero, acima de tudo, é que você vá para a leitura desse livro entendendo claramente que esse é um livro que vai falar sobre o Bentinho, sobre a solidão do Bentinho e não sobre a traição. Não é importante pensar se a Capitu traiu ou não. Isso não é importante para a história. É importante você perceber como que uma ideia, né, de traição manipulou ou construiu toda uma vida de infortúnios. É isso que você precisa perceber. Como ele acreditou naquilo, não buscou a verdade, não deu chance para a verdade, ou, né, não deu chance para que alguém se explicasse, para que a Capitu se explicasse, e como isso construiu toda a vida dele, como isso fez ele, né, passar todos os anos, fez ele não amar o filho, por exemplo, que ele achava que não era filho dele. É uma história genial, da perspectiva humana, né, da perspectiva da fraqueza humana, mas é uma história genial da perspectiva da literatura. A forma como essa história é contada, né, a forma como ele vai deixando pistas, mas ao mesmo tempo criando uma narrativa tão forte de que a Capitu traiu realmente, que a gente fica tentado a acreditar, né? Você precisa buscar elementos, assim, você precisa marcar coisas e falar assim, nossa, isso é uma pista de que ele realmente está manipulando os fatos. Então, esse é um livro sobre a arte de contar histórias, né? Esse é um livro genial e que praticamente ele nos faz pensar sobre a narração, que é o que a gente vê, né? Que é o que a gente lê. Então, a gente quase poderia dizer que esse é um livro metaficcional. Talvez eu estou exagerando, esteja assim, forçando um pouco, mas sim, ele vai criar um narrador que traz essa ideia aí da força do contar, sabe, gente? É uma história incrível, é um livro que vale muito a pena, é um livro que faz a gente refletir sobre como nós criamos verdades, como nós somos manipulados, né? Como talvez muitas vezes a gente não tenha força para ultrapassar essas manipulações e para entender, para olhar realmente com olhares de verdade, ou de repente também para ver a versão do outro, né? Uma história sempre tem dois lados, e aí? Então eu acho que vale muito a pena. Esse é um dos meus livros preferidos, eu poderia ler a vida toda, reler e reler. Eu já li 3 vezes, eu li na escola, eu li no mestrado e agora eu li de novo, e foi assim incrivelmente perfeita essa terceira leitura, com maturidade, né, com mais bagagem literária. Eu acho que tudo ficou muito melhor. Então essa é a minha dica pra vocês, sem spoilers, hein, gente? Não vai brigar comigo, sem spoiler. Eu acho que vocês vão gostar muito.
Depois me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!